Para poder ilustrar o autoencoder utilizando o PyTorch, vou mostrar para vocês um exemplo de aprendizado de reconstrução da base de dados MNIST. Eu vou carregar aqui algumas das bibliotecas de datasets, transformações e também alguns pacotes que têm a ver com as próprias redes neurais. E carregar, por fim, a base de dados MNIST, como a gente já viu, utilizando datasets, fazendo transformação também já para tensor. E aqui nós vamos fazer um data loader. Esse data loader ele vai trazer os dados com base em bits de tamanho 32 e embaralhando esses dados a cada execução. Eu vou mostrar aqui já o autoencoder completo. A ideia é seguir mais ou menos a estrutura que a gente já vinha mostrando, em que eu tenho um construtor. No construtor eu vou chamar a superclasse módulo de rede neural. E aqui eu vou utilizar um autoencoder denso. Então, como esse é um autoencoder que é denso, eu vou primeiro precisar utilizar o tamanho da imagem de forma sequencial, né? Ou melhor dizendo, de forma vetorial. Então, eu não vou utilizar os 28 por 28 pixels de maneira espacial, e sim a multiplicação dos 28 por 28 pixels, que é o tamanho da imagem da MNIST. Então, a camada linear aqui ela vai entrar com 784 dimensões e vai projetar isso em 128 dimensões. Na seguida, nós vamos ter uma camada ReLU e depois os 128 dimensões que estavam na camada anterior vão ser projetadas em 32. E aí esse 32 é que vai ser a saída do nosso encoder. Então eu vou ter um objeto específico chamado encoder, separado, que é uma sequência de camadas da rede neural, sendo duas densas, e a última delas com 32 dimensões. E eu também defino um objeto decoder. Esse objeto decoder vai pegar as 32 dimensões que o encoder gera e projetar em 128, de 128 para 28 para 28. E por fim eu tenho uma ativação sigmoide. A ideia de usar a ativação sigmoide aqui é que as imagens, né, elas estão entre 0 e 1. Então eu posso utilizar o sigmoide nesse caso. E por fim, a função forward, que é simplesmente utilizar primeiro o encoder, depois o decoder. Né? Então eu utilizo o objeto encoder para fazer a codificação da variável x na variável latente z. E a variável latente z, o decoder pega e transforma numa aproximação x-chapéu e retorna. Bom, então a gente pode, com isso, instanciar o autoencoder. Aqui eu consigo visualizar as suas camadas. Dá para ver que a gente tem os dois objetos separados, encoder e decoder. Na sequência, eu vou definir como função de custo a perda do erro médio quadrático e como otimizador o Adam com a learning rate de 0,02 e um decaimento dos pesos em 10 elevado a menos 7. Aqui a gente já fez, já acessou os parâmetros da rede. Bom, então agora eu vou fazer o treinamento em si. Então essa parte aqui faz o treinamento. Como que a gente faz, né? A gente vai trabalhar em várias épocas. Aqui eu vou trabalhar com 20 épocas. Para cada época, eu vou carregar imagens no loader. Então essas vão ser as iterações em que eu vou utilizar as iterações dentro do data loader. Como o data loader ele é um iterador, né? Ele tem um iterador que vai percorrer todo o conjunto de dados. Então nesse for aqui eu vou ter cada iteração de uma época. Então para cada iteração eu vou pegar os dados referentes às imagens e vou redimensionar. Como esse autoencoder é denso, eu vou precisar redimensionar a primeira dimensão para -1 e a segunda para 784. Por que essa aqui está em -1? Porque esse aqui é o tamanho do batch. Né? Então eu deixo -1 porque eu vou forçar com que a segunda dimensão seja 784 e eu vou dizer, bom, a segunda dimensão tem que ser 784, que é o vetor contendo os pixels da imagem, e a primeira você define, né, como puder.
E nesse caso, esse como puder, entre aspas, vai ser o tamanho do bet, né? Então aqui eu deixo menos 1 porque se o bet for de 32, isso funciona. Se o bet for de 3, funciona e assim por diante. Bom, eu passo as imagens desse bet pela rede e recebo então as imagens reconstruídas. E é com base na comparação entre as imagens reconstruídas e as imagens reais é que eu vou calcular a função de custo loss. Por fim, eu zero o gradiente do otimizador, realizo o passo de backward, que é o backpropagation, com a função de custo, a partir da função de custo, e adapto os parâmetros fazendo um passo do otimizador. Na sequência, então essa aqui é a parte que realmente vai realizar o treinamento, né? Assim, passo forward, computar a função de custo, backpropagation e adaptação com o Adam. Na sequência, eu vou guardar a loss em cada época para histórico. Então, estou guardando aqui numa lista a loss que foi computada. Além disso, para cada... na verdade, aqui não é para cada época, né? Aqui é mesmo para cada iteração, né? Para cada iteração. Para manter um histórico. E eu faço também um append a cada época, da época atual, o conjunto de imagens, o último conjunto de imagens e a sua reconstrução. Isso é só para a gente poder observar, tá? Depois aqui eu vou mostrar aqui um caso. Bom, como essas losses elas estão em formato de tensor, os valores da loss, eu vou convertê-las para uma lista normal. Então eu vou pegar um item para cada item nas losses, e aí agora eu tenho, nesse caso aqui, como eu rodei 20 épocas, eu tenho 37.500 iterações. Plotando a função de custo com relação ao longo das iterações, dá para ver que, na verdade, a rede ela converge muito rápido, né? Eu poderia ter usado menos épocas aqui, não era necessário tantas épocas assim. Mas ela converge, depois ela fica flutuando aqui ao redor de um valor e melhora muito lentamente ao longo do tempo. Bom, com o autoencoder, a gente pode ver também como as imagens foram reconstruídas. Então, isso é interessante, né? Eu vou pegar aqui o último batch que a gente utilizou aqui de imagens, fazer um reshape dela, né? Também a mesma ideia aqui, né? Menos 1, 28 por 28. Por quê? Porque agora eu quero remontar a imagem com 28 por 28 pixels. Faço aqui, mostro o item 0. Dá até para fazer eu acabei usando o color map original, né? E ele mostra a imagem meio esquisita. Então vamos ver se troca aqui, se eu consigo. Aí, agora sim. Então essa é a imagem original e essa é a imagem reconstruída pelo autoencoder. Dá para ver que, bom, é bem interessante isso, porque a partir de 32 dimensões a gente consegue reconstruir uma imagem bastante fiel. Dá para trocar aqui também, né? Ver se a gente pega uma imagem diferente, né? De algum batch diferente. Não dá. Aqui a gente já está com um item só. Então o tamanho é 1, então só posso pegar um item que ele fez o reshape. Tá bom. Mas tá ótimo, né? Só para a gente poder mostrar. E por fim, uma outra coisa bem útil é utilizar o encoder treinado apenas para obter features das imagens. Isso porque aqueles 32 elementos, aquelas 32 dimensões, elas vão conter atributos latentes da imagem. Então, aqui quando eu faço net.encoder, passo a imagem, eu consigo pegar exatamente aqui quais são as features relativas àquela imagem. E essas são as features, as 32 features que eu tenho relativa a essa imagem. Isso me permite, por exemplo, utilizar essas features como entrada para um classificador externo ou para fazer outros tipos de tarefa como busca e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples de autoencoder, mostrando aqui o potencial desse tipo de técnica para poder obter features relevantes e atributos latentes.